Olá! O Saber Direito Debate de hoje recebe o professor Rodrigo Menezes. Ao longo da semana, ele esteve no Saber Direito Aula, ministrando o curso Funções Essenciais da Justiça. As aulas abordaram garantias, princípios e chefia, funções institucionais do MP, CNMP e advocacia e defensoria. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Obrigado. Eu gostaria de começar com um assunto que traz uma polêmica recente sobre o Ministério Público, mas quando você joga nos sites de pesquisa, Ministério Público é só o que aparece. Todo mundo quer entender um pouquinho mais sobre essa questão do poder de investigação do Ministério Público. Eu gostaria de saber a sua impressão sobre esse tema. William, esse tema é um tema que já vem sendo discutido há bastante tempo, se o Ministério Público teria o poder ou não de investigação. E dentro do nosso Estado, o Estado democrático de direito, a função que o Ministério Público desempenha é de suma importância para o regime democrático. A própria Constituição diz que ele é defensor do regime democrático, da ordem jurídica, defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. E para atingir essa finalidade, eu entendo que a investigação ela é possível, é válida, desde que respeitados certos parâmetros. Porque a Constituição diz muito claramente no artigo 129, que trata das atribuições do Ministério Público, que ele pode requisitar diligências investigatórias à polícia e requisitar a instauração do inquérito policial. Ok. Só que ele exerce também o controle externo da atividade policial. Certo. Como que ele vai Isso exercer... está na Constituição. Isso está na Constituição. Como que ele vai exercer o controle externo da atividade policial, pedindo para a própria polícia investigar a polícia, por exemplo? Seria algo um pouco contraditório. Você imagine crimes cometidos por policiais federais, que a própria Polícia Federal está apurando e que há uma percepção de que está havendo ali um corporativismo, por exemplo. Ninguém pode fazer nada? Ninguém pode investigar? Então, eu entendo que ele tem que ter um poder de investigação, sim, para casos em que realmente seja indispensável, importante a sua presença dentro da finalidade institucional do Ministério Público. Não investigar amplamente como faz a polícia, porque senão ele vira polícia, e não é a ideia do Ministério Público. Sim, tem essa outra possibilidade. Continuar com o poder de investigação, mas dentro de certos critérios. Esse aí deve ser a linha que o senhor acha que seria mais interessante para o Ministério Público. Sim, eu acredito. Mas é a que o Ministério Público gostaria de ter? Sem dúvida, o Ministério Público, como vem nos últimos anos, nas últimas constituições e leis, cada vez ganhando mais poder, não há dúvida de que a instituição tende a defender uma autonomia muito maior. Ela podendo investigar qualquer fato, ela vai escolher aqueles que efetivamente vale a pena ser investigados ou não. A tendência da instituição é querer uma amplitude maior. Até no Supremo Tribunal Federal existe essa divergência entre os ministros. Alguns ministros entendem que o Ministério Público deveria ter um poder de investigação amplo, outros um poder de certa forma, delimitado mais as suas atividades, as suas funções, enquanto outros ministros entendem que ele não deve ter esse poder investigatório. Eu entendo que tem que delimitar, sim, a abrangência desse poder de investigação dele. Tem que delimitar. Sem querer ser grosseiro com a escolha das palavras, mas procurando ser o mais fiel possível, a dúvida que me aparece. O Ministério Público é competente nessa função de investigação? William, a Constituição ela é texto, o que você lê é o texto. Só que o texto, quando é interpretado, vira uma norma. A norma é resultado da atividade interpretativa. E aí... Perdão, professor, eu acho que eu não fiz me entender. Não seria se é da competência, mas se ele faz bem essa função. Ah, sim. Eu entendi você perguntar se que seria a atribuição dele. Entendi. Sim. Pelo texto constitucional, pode-se entender que é atribuição. Agora, ele é competente para isso? Sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida nenhuma. O Ministério Público tem uma estrutura institucional bem eficaz e com condições de investigar, sim, quando efetivamente se torna necessário. É claro que se você amplia demais, vai se desvirtuar, porque ele vai ter que investigar, ele vai ter que acusar e você vai ter que dividir o trabalho ali, tanto dos promotores, dos procuradores, quanto daqueles que os assessoram. Por isso que eu entendo que não deve ser uma coisa ampla, senão o Ministério Público não vai dar conta e daqui a pouco perde a função da polícia. Até em bate-papo com alguns membros do MP que eu já tive, vendo livros, muitos deles defendem que esse poder deve ser um poder não necessariamente amplo, totalmente amplo, mas um poder para garantir realmente os direitos fundamentais da Constituição, para garantir o princípio democrático, principalmente investigando situações, por exemplo, relacionadas a políticos. A gente tem a Polícia Federal, que é subordinada ao Poder Executivo. Então, você imagine a Polícia Federal investigando um crime que envolve
parlamentares, que envolve... parlamentares também são do Legislativo, mas tem uma certa influência política lá na Polícia Federal, investigando o fato que envolve ministros. É muito complicado a Polícia Federal investigar fatos que envolvem autoridades às quais ela está subordinada. Isso fere a própria ideia da investigação, que deve ser imparcial. Então, em situações como essa, ninguém melhor do que o Ministério Público, que é um órgão que tem uma independência funcional, tem uma autonomia institucional, não integra nenhum dos três poderes, para realmente exercer esse controle externo, essa investigação e poder promover uma ação penal. Interessante o senhor falar que não integra nenhum dos três poderes. Ele pode ser visto como quarto, então? Pois é. Tem uma brincadeira nesse sentido, né? Tem. O Bruno Mazzilli, né, escreveu um livro, inclusive, o Ministério Público, o Quarto Poder, em 1973, que até hoje é referência bibliográfica, que ele fala que se hoje Montesquieu, que em 1748 escreveu O Espírito das Leis, tratava dos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ele dizia que se hoje Montesquieu escrevesse O Espírito das Leis, incluiria o Ministério Público como um quarto poder, por entender que a instituição ela tem uma estrutura com autonomia funcional, administrativa, financeira, que a função que ela exerce não é propriamente nem a função do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. É um posicionamento que tem alguns fundamentos válidos, embora a doutrina brasileira, na sua maioria, não aceite esse posicionamento e o próprio STF também já tenha ido contra essa ideia. Então, dentro do nosso Estado, dentro da própria estrutura constitucional, a gente não tem espaço para um quarto poder. São três poderes, isso é muito claro no artigo 2º da nossa Constituição, mas, sem dúvida, existem órgãos que são extrapoder. O que são órgãos extrapoder? Eles têm uma independência tal que eles não se subordinam a nenhum dos três poderes. Isso acontece com o Ministério Público, hoje acontece também com a Defensoria Pública, a partir da Emenda Constitucional 74 de 2013, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública dos Estados e a Defensoria Pública do Distrito Federal passaram a não estar mais subordinadas ao poder. Na verdade, a dos estados já não era, mas a do DF e da União também deixaram de estar subordinadas ao Poder Executivo. Então, agora a Defensoria Pública ela tem um orçamento próprio, ela tem autonomia funcional, administrativa e financeira. Então, a gente tem Defensoria Pública, a gente tem o Tribunal de Contas, que é também um órgão que auxilia o Legislativo, mas não integra nem a estrutura do Legislativo, nem do Executivo, nem do Judiciário. Por isso que o Ministério Público, embora tenha uma grande autonomia, até maior do que a Defensoria e do que os Tribunais de Contas, mas entendo que não chegaria a ser um quarto poder. Nós teríamos aí Tribunais de Contas, Defensoria e Ministério Público como órgãos extrapoder. Não estão dentro de nenhum dos três poderes, exercem funções importantes dentro do nosso Estado, mas não conseguiriam enquadrar dessa forma, dentro de nenhum deles, e ao mesmo tempo também não seria um quarto, nem quinto, nem sexto poder. Na soma desses órgãos, nós temos um leque muito grande de atribuições. Aonde o Ministério Público é mais eficiente? Sem dúvida, a função mais importante do Ministério Público, e aqui eu entendo que ele é mais eficiente, é na propositura da ação penal pública. A ação penal pública, desde 1941, com o Código Penal de 41, foi atribuída como titularidade do Ministério Público. E daí para cá, a gente sabe que é ele quem que exerce o poder de acusação. Então, essa é a função, sem dúvida, uma das mais importantes, é que ele exerce melhor. Uma outra que vem ganhando assim, uma grande relevância também é a ação civil pública, que é, através dela, o Ministério Público promove proteção ao meio ambiente, aos direitos difusos do consumidor, proteção do patrimônio público. Então, são duas atribuições, sem dúvida, dos direitos indígenas. Também o Ministério Público atua na defesa da criança e do adolescente, dos idosos, dos grupos menos favorecidos, mas eu vejo uma atuação muito eficaz do Ministério Público, assim, pelo menos buscando efetivamente atuar por meio da ação penal pública, da ação civil pública. São ações que são bastante promovidas pelo Ministério Público. Ele está muito bem presente em todos os estados da União? Não de maneira uniforme, né? Existem estados em que o desenvolvimento das instituições públicas, de uma maneira geral, é muito mais evoluído, é muito mais avançado, né? Existem estados que têm um número muito inferior de membros, muito pequeno para a população que atende, e não consegue atender a todas as demandas. Esse é um problema institucional, não só do Ministério Público, mas da Defensoria Pública e de diversas instituições públicas no Brasil. A gente tem estados que sofrem com isso. Doutor Rodrigo, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje tendo o prazer de receber o doutor Rodrigo Menezes.
Doutor Rodrigo, o senhor começou... Deixa eu pegar um pouquinho do professor também, que esteve presente aqui, ministrando as aulas no Saber Direito. O senhor começou muito cedo, né? Um garoto ainda. Como é que era enfrentar uma sala de aula tão menino? William, eu entrei em sala pela primeira vez numa turma com 120 alunos e, detalhe, eu estava no terceiro período da faculdade. Então, foi uma experiência bem interessante, porque, para você entender um pouquinho como é que foi essa história, né? Eu estudava para concurso público, num curso preparatório para concurso no Rio de Janeiro, e estudava para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E que passou entre os 10 mais, né? Passei em 10º lugar no Brasil, em 2004. Já. Em 2004, em 10º lugar. E como eu estava muito dedicado, muito focado, né? Os próprios donos do curso já me conheciam, eu estava sempre ali fazendo todas as turmas, estudando pra caramba. E quando saiu o resultado do concurso, no dia que saiu, eu fui ao curso para ver como que os outros candidatos tinham saído. E eu vi que a minha nota estava, quando saiu o gabarito, minha nota estava lá em cima em relação aos outros. E o pessoal querendo fazer recurso das questões de prova e tal, e eu comecei a conversar com o pessoal, ó, essa questão aqui está certa por isso, essa está errada por isso. E o dono do curso estava ali vendo e eu nem tinha percebido. Ele falou assim, cara, mas você fala bem, você tem uma desenvoltura legal, porque tu não pensa em dar aula, não. E eu, assim, né, na hora ali vendo, ele falou assim, ó, você deve ficar entre os 50 primeiros do concurso. Aí, assim, duas coisas, né? Eu falei, pô, vou ficar entre os 50 primeiros e já ganhei um convite para dar aula. Foi uma coisa inusitada. Eu estava fazendo faculdade de Direito, eu estava no terceiro período. 20 e quantos anos? 22 anos. Menino mesmo. 22 anos. E eu até falei com ele, falei assim, mas como assim, Fábio? Eu vou começar a dar aula? Ele falou assim, Rodrigo, eu montei o curso, eu não sou formado em Direito, eu fui até o 8º período, mas na experiência que eu tenho de mais de 10 anos aqui de curso, professor para dar aula para concurso, o cara tem que saber a matéria e ter didática para ensinar. Não necessariamente ele precisa ter um conhecimento muito aprofundado, ele precisa saber daquilo que cai em prova. Então, no primeiro momento, começou assim, ele falou assim, ó, você vai estudar Direito Constitucional para poder dar aula. Eu nunca tinha assistido Constitucional nem na faculdade, e eu comecei a estudar para dar aula. E aí peguei vários livros, era 12 horas por dia estudando em casa, eu ainda não tinha tomado posse na Polícia Rodoviária Federal, estava aguardando, e estudei que nem um louco, como eu estudava para concurso, e entrei para dar a primeira aula. Para ser sincero, William, eu entrei para dar a primeira aula, era turma de nível médio, turmas de concurso de nível médio que cai direito. Tem muito disso hoje. Você pega concurso para técnico, concurso para, na época, foi o da Polícia Civil, foi a primeira turma que eu entrei. Então, eu entrei para dar aula para pessoal que tinha nível médio, então, mesmo grau de escolaridade que eu, e era para dar noções de direito. Eu entrei para dar aula do artigo 5º, do inciso 1 até o 11 na primeira aula. O 12, o 13, eu tinha noção, mas eu não tinha condições. Se o cara perguntasse, mas isso a gente vai ver na aula seguinte. E assim foi a primeira turma, mas o pessoal, graças assim, adorou. Por 120 alunos eu entrei, levei 3 horas de aula, e eram 3 horas, né? E na época foi bem bacana, eu estudei muito, e aí continuei a faculdade de Direito, terminei e continuei dando aula, né? Agora faz 10 anos, na verdade, que eu estou ministrando Direito Constitucional e uma paixão enorme pela disciplina. Quem está estudando para concurso tem sempre um dilema, assim, quantas horas por dia eu devo estudar? Você estudava quantas horas? No início eu estudava em média 4 horas por dia durante a semana, fim de semana eu tinha aula o dia inteiro em curso presencial, né? Hoje, como você tem a oportunidade de ter cursos online, em casa você consegue assistir videoaulas, você ganha muito tempo. Então, o que eu aconselho é que o candidato estude o máximo que ele puder. Não adianta o cara querer fazer milagre. Se ele trabalha e tem que estudar, trabalha, dorme o mínimo possível e estuda no tempo que ele conseguir. É importante ter um planejamento, montar uma grade de estudos e ver os horários que ele tem compromissos inadiáveis e o restante ele preencher com o estudo. Eu estudava 4 horas por dia, fim de semana, sábado o dia inteiro, domingo até meio-dia, 1 hora. Quando foi chegando mais perto do concurso, na época eu larguei o emprego para ficar só estudando e aí eu estudava 10, 12 horas por dia, durante 3 meses, 3, 4 meses. Quer dizer, não apenas quantidade, mas qualidade também? E mesmo assim era necessário 12 horas por dia? Sem dúvida. Tudo bem, eu não precisava tanto, daria para ter passado. O concurso tinha 2.000 vagas, eu passei em 10º lugar. Mas foi bom que eu entrei logo, né? E a gente não sabe como que vai ser a prova. Então, eu acho o seguinte, você tem que dar o melhor de si. O cara que quer passar em concurso, ele tem que se dedicar ao máximo. Tem que buscar o primeiro lugar. Se cair no segundo, terceiro, quarto, estiver dentro das vagas, tá beleza. Mas tem que ter dedicação. Porque a verdade é a seguinte, a gente perde muito tempo fazendo um monte de coisa que não vai acrescentar nada na nossa vida profissional nem pessoal no futuro. Muita gente hoje em dia perde tempo no celular, batendo papo, jogando conversa fora, fica vendo televisão, novela, coisas que muitas vezes não vão acrescentar para o futuro. Então é um tempo de privação. No meu caso foi um ano da minha vida que mudou a minha vida profundamente. Eu era bancário, William. Eu trabalhava no telemarketing de banco. Eu ganhava R$600 por mês. E eu era DJ. Fim de semana eu trabalhava como DJ. Tem essa, né? Hoje é um hobby, mas na época era uma profissão.
E eu trabalhava muito. Eu fui pai com 17 anos, minha vida foi de ralação. Então, eu tive que correr atrás, e assumir, inclusive. Sei. Então, eu trabalhava, ganhava muito pouco. A oportunidade que eu tinha de mudar de vida era estudar para concurso. Então, agarrei aquela oportunidade, falei, essa daí não vai Precoce passar, em todas as áreas, né? Isso é verdade. Fui bem precoce. Com 17 anos, eu fui pai. Acabou acontecendo, mas hoje é uma felicidade, né? Meu filho, 14 anos do meu tamanho, e é um grande orgulho. E esse DJ aí? Como é que ele funciona hoje? Festinha dos amigos, só em casa? Hoje, festinha de família e dos amigos sempre é o Rodrigo DJ que coloca o som. Eu gosto muito, tenho assim como um hobby que realmente fui aos Estados Unidos ano passado, trouxe o equipamento mais moderno que tinha de DJ, que eu adoro, né? Eu adoro, é um hobby que eu realmente Picape curto. LP não? Hoje LP não mais, mas hoje existem controladoras que você simula, né? Exatamente, simula até como os se fosse crash, dá para fazer. Faz os crash, sim, simula como se fosse um toca-disco. É o momento de dar relaxada, É o momento de dar relaxada, e que é importante, né? Não adianta só a gente trabalhar também, a gente tem que... Acho que o trabalho é meio, não é fim, né? E no tempo dos estudos, uma coisa que preocupa muito é como essa área é muito competitiva, as pessoas às vezes acabam extrapolando. Sim. Chegam a ficar doentes, se distanciam de família, de amigos, namorados. Coisas que a pessoa não pode abrir mão. Porque o que acontece? Estudar para concurso, a pessoa tem que ter em mente que não é um projeto de curto prazo, é de médio a longo prazo. A pessoa vai ficar, em média, 1 ano e meio estudando para concurso público. É o que, pelo menos isso é a média. Então, o cara não consegue ficar 1 ano e meio sem ter um tempo de lazer, sem ter atividade física. Não funciona. Então, a pessoa tem que conseguir ter atividade física 3 vezes na semana, 40 minutinhos. Lazer, é o que eu fazia, domingo à tarde, era família, as pessoas que eram realmente importantes. Amigo, quando dá aniversário a gente vai e tal, liga, fala, cara, segura, porque quem é amigo de verdade vai entender, 1 ano e meio, 2 anos, você ficar afastado, e depois você retorna, né, à vida social e numa condição bem melhor. Você passa também essas dicas para os alunos? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, tem várias dessas, né, dicas gravadas em vídeo e tudo, né, faço sempre esse trabalho com os alunos, né? Hoje através muito de vídeos mesmo, online. Você tem um retorno desses alunos que você não tem esse contato? Muito retorno. Todo dia. Contato direto, né? Que você fica só com a câmera como... Mas eu estou nas redes sociais, no Facebook, o pessoal entra lá, sempre posta, dá o feedback. Pô, professor, passei, aí marca lá, pô, foi aprovado, pô, suas dicas, obrigado. É muito legal. Essa coisa de você ajudar na mudança de vida da pessoa é algo que não tem preço, não tem dinheiro que pague. Por isso, eu gosto muito de dar aula para concurso público, porque dar aula em graduação é legal? Mas o cara vai pegar o diploma. O fato dele ter o diploma não significa que ele vai conseguir alguma coisa. Agora, o cara, quando está estudando para concurso, a sua obrigação é de fim, não é de meio. Eu tenho que fazer o cara passar. Então, eu tenho que dar a matéria para ele passar. Se eu não fizer isso, o meu trabalho vai por água abaixo. E você tem os alunos. Isso é um desafio, né? Para mim, é um desafio muito legal. E você está com os alunos que estão com a faca nos dentes. Eles estão querendo realmente tirar o máximo do seu conhecimento. Sem dúvida. E isso é muito legal. Você dá aula numa turma, quando a gente dá aula presencial, o cara fica do início até o final da aula ali, ó, olhando, anotando. É realmente uma turma que quer aprender, eles precisam do conhecimento, eles não precisam de diploma, não precisam de número de horas, por isso é uma exigência também do professor muito grande. Você entra ali para dar aula, se você der uma enrolada, o cara vai, na hora, abaixo assinado, sai, outro professor. Então, sobreviver a concurseiros realmente foi uma tarefa, né, que foi bem bacana, bem gratificante. Muito. Maravilha. Nós vamos para mais um intervalo, o último desse nosso programa, e daqui a pouquinho nós voltamos com a literatura separada pelo Dr. Rodrigo para você. Voltamos instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Nesse momento, o professor Rodrigo vai mostrar alguns livros que podem ser úteis na sua vida acadêmica e também profissional. Doutor Rodrigo, começamos pelo curso de Direito Constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo, Gondim Branco. Esse livro é espetacular, né? O trabalho do Gilmar Mendes é especial. O Paulo Gonet também muito bom, mas aborda os conteúdos de forma bem explicada, bem detalhada, traz jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, traz também direito comparado. Então, é uma obra que realmente é completa. O estudante, pegando esse material, tem um material de excelente qualidade, que serve tanto para ele aprender na graduação, quanto para prestar os principais concursos públicos do país. Quem não é da área, quem não é do direito também tem. Quem está iniciando o estudo do direito é um livro um pouquinho mais puxado. Sim. Aí a linguagem desse aqui é mais tranquila, uma linguagem
mais acessível, que é o do Marcelo Novellino. Essa edição nem é a edição mais recente, mas é um livro, Direito Constitucional, do Marcelo Novellino, muito bom. Tem outro que eu não trouxe, que eu não achei para trazer hoje, mas é um livro que eu gosto muito, que é o do Pedro Lenza também, que é o Direito Constitucional Esquematizado. Também são livros bem didáticos, livros que são escritos por... E, nesse caso do Marcelo Novellino e do Pedro Lenza, livros escritos por professores que dão aula para concurso, dão aula. Então, eles têm uma linguagem bem acessível, uma linguagem bem mais tranquila. Então, são dois livros que eu gosto, três livros que eu gosto bastante. E isso manuais, né, que abrangem o conteúdo completo de direito constitucional. Agora, sobre o tema que eu trabalhei nessa semana, Funções Essenciais da Justiça, tem um livro muito bacana, que é o do Hugo Mazzilli, sobre o Ministério Público, que fala justamente sobre o papel do Ministério Público dentro do Estado Democrático de Direito. Então, o livro dele, de Funções do Ministério Público, é muito bacana, do Hugo Mazzilli. Mas essas duas obras são duas obras que o cara que está estudando para concurso ou para graduação... Tem que ter. Sem dúvida. Tem que ler. O que eu aconselho, não adianta ter 3, 4 livros, né? Compra um. Lê um primeiro, né? Depois lê o outro, porque também não adianta. Tem gente que acha que só de comprar o livro e botar na prateleira já resolve. Já resolve, né? Às vezes o pessoal que estuda para concurso pega o livro, bota na bolsa, vai viajar, né? Aí ele volta do mesmo jeito. Então, hoje o senhor ainda lê muito? Sim, leio bastante, sempre. A gente tem que estar lendo muito informativo do Supremo Tribunal Federal, sempre, frequentemente, né? Artigos jurídicos também, a gente tem que estar sempre atualizado. Não tem como parar, né? Direito é uma ciência jurídica dinâmica, extremamente dinâmica. O direito constitucional até é um pouco menos do que outros ramos, né? Pelo fato da Constituição ter uma estabilidade maior do que as outras leis. Mas, ainda assim, a gente tem que estar o tempo inteiro acompanhando as novidades. O senhor entrou muito novo nessa área, muito precoce. Hoje, quando lê os livros que lia quando estava ali nos seus primeiros semestres, a leitura é outra? Você enxerga de uma outra maneira? A cada vez que eu leio o livro, a leitura é outra. É impressionante isso, né? A gente tem uma primeira leitura, e eu vejo isso por livros que eu tinha lá no início, José Afonso da Silva, né, que é um grande constitucionalista, o curso de Direito Constitucional Positivo. Eu não conseguia ler o livro do José Afonso de jeito nenhum no início. Eu li aquilo rebuscado, complicado, não conseguia, né? E hoje é uma leitura simples. Realmente, quanto mais você lê, mais você vai adquirindo capacidade de entendimento e a leitura vai ficando muito mais tranquila, muito mais fácil. Isso aí. Às vezes aparecem umas críticas sobre essa precocidade. Os garotos com pouca experiência assumindo posições que pedem um conhecimento diferente da vida. Mais profundo, qual a impressão que o senhor tem sobre isso? Eu concordo. Eu acho que certos cargos, certas funções, principalmente funções públicas, exigem realmente uma maturidade. A gente, quando vai adquirindo uma idade, hoje estou com 32 anos, né? Eu quando tinha 20 eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que, não, esse negócio de restringir para 35 anos a idade, isso é uma bobeira. O cara com 20 anos tem condições. E quando a gente chega aos 32, a gente vê que a gente ainda tem coisa dessa para aprender, que a gente ainda está amadurecendo e que a gente não sabia era nada. Então, eu acredito que, sem dúvida, exigir idade para determinados cargos, né, como para ser ministro do STF tem que ter no mínimo 35 anos. Eu acho que até é novo, é até muito novo para ter uma maturidade para assumir um posto tão elevado como esse. Então, eu acho sim que a maturidade ela é essencial. O estudo ele é muito importante, sem dúvida alguma, mas só o estudo, sem a vivência, sem a maturidade, não vai gerar um excelente profissional, de jeito nenhum. Você está presente nas redes sociais? Como é que funciona a internet aí na sua vida? É mais trabalho, é mais diversão, é uma possibilidade de contato? Os dois, né? Trabalho e diversão. Eu tenho hoje 3 perfis no Facebook, na verdade 2 perfis no Facebook, porque tem limitação de 5 mil pessoas. Aí eu até criei uma fanpage também, então estou presente nos dois. YouTube também, se entrar lá, jogar Rodrigo Menezes, tem centenas de vídeos, inclusive gratuitos, para o pessoal conhecer o meu trabalho. E estou sempre lá interagindo, sempre. Todo mundo que manda mensagem para mim, através das redes sociais, eu respondo. Você não tem medo de botar o aluno na frente do computador? Não, principalmente em redes sociais. Isso que distrai muito, porque você vai ali para pegar uma informação, mas de repente tem uma série de coisas interessantes, vídeos engraçados, e aí você vai navegando, a hora passa e o estudo foi para o espaço. Pois é, e isso a gente sempre fala, o aluno tem que ter disciplina. E aí é que entra a questão da grade de estudo, que eu sempre falo, tenho palestras até no YouTube falando sobre como montar uma grade de estudo, eu explico exatamente isso. Ele
tem que ter o horário dele para navegar nas redes sociais, se ele acha isso importante, se ele quer, e tem que ter o horário dele para estudar. Então, o horário de estudar é sagrado. Estou no meu horário de estudo, eu só vou estudar. Até porque na hora que ele estiver no horário de lazer, ele vai estar com a consciência tranquila, porque ele sabe que no horário de estudo ele estudou e no horário de lazer ele vai curtir. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai estar no horário de lazer pensando, caramba, eu tinha que estar estudando. Ou então ele vai estar estudando, caramba, eu queria estar no horário de lazer. E aí acaba embolando tudo. Por isso, cada coisa tem que ser a sua hora. Tá certo. Só uma dúvida. Essa sua tenra idade, somado a essa presença nas redes sociais, rola uma identificação maior dos alunos contigo? Se acham mais próximos e isso acaba facilitando o trâmite? Sem dúvida, William. Isso é muito legal. Eu, inclusive, recentemente fiz uma palestra ao vivo falando sobre a minha história, como bancário, que estudei e tal. A quantidade de pessoas que interagiu nessa palestra foi absurdamente maior do que normalmente numa aula. Porque as pessoas falavam, caramba, Rodrigo, me identifiquei com você, pô, eu vi que agora é possível e tal. Porque a gente pode, a qualquer momento, independentemente da história que a gente teve no passado, a gente pode fazer uma história de vida diferente para frente. William, eu com 16, 17 anos, eu queria fazer direito, mas eu decidi não fazer direito na época porque eu achava que ia ter que estudar demais e eu era muito preguiçoso. Com 18 anos, eu fui fazer faculdade de produção musical, porque eu era DJ. Aí, depois, com 20 anos, 21, que deu o estalo. Meu pai pegando no meu pé, Rodrigo, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Em algum momento deu um estalo, eu falei, não, vou virar essa história. E aí resolvi fazer direito, estudar para concurso. E a partir do momento em que eu decidi mudar e efetivamente estudar, colocar o estudo na minha vida, na minha rotina, minha vida mudou totalmente, da água para o vinho. Parabéns pelo exemplo e muito obrigado por estar com a gente aqui na Saber Direito Debate. Eu agradeço. Muito obrigado também pela sua audiência e até o próximo programa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.